Se eu pegasse e dissesse que meu canal é mais puxado pro terror, falando sobre vários jogos, criando teorias, investigando ARGs da internet, você não ficaria surpreso. Mas mesmo que eu já tenha falado sobre vários temas, isso não chega nem perto da metade do conteúdo de terror que existe pelo YouTube. Hoje, não com o intuito de fazer um vídeo longo sobre isso ou sobre um assunto específico, mas com o intuito de apresentar a bizarrice que o fundo da camada do YouTube carrega e os assuntos dos próximos vídeos do canal, é claro. Eu trago aqui o iceberg supremo de terror do YouTube. Opa, meu nome é Luca e esse vídeo tá dividido em capítulos, então se você não quer ver essa parte da explicação, é só pular. Não sair do vídeo. É sério. É só pular. Eu já fiz o iceberg supremo de Minecraft, eu já fiz o iceberg de transmissões interrompidas, mas se você ainda não sabe o que é iceberg, eu vou explicar como funciona de uma forma bem rápida e bem burra. O topo do iceberg são tópicos sobre determinado assunto, só que mais leves, mas quanto mais profundo do iceberg vai, mais bizarro fica. Se o iceberg fosse da sua casa, por exemplo, o topo é a cozinha e o final é aquela infiltração enorme que já vai detonar suas paredes. Toma cuidado. E claro, como meu canal é de terror, eu não queria perder tempo. Eu separei só os melhores tópicos e montei meu próprio iceberg pra apresentar pra vocês, descartando coisas que eu não acho relevantes e enfim. Caso um tópico desse renda um vídeo separado, esse sinalzinho aqui de coelho vai aparecer. Só explicando isso mesmo porque eu vou falar de cada coisa aqui de forma bem rápida, mas bem explicada. Eu tenho que ganhar o meu também, isso é assunto pro vídeo, então, né? Então tá joia. Dando os créditos às pesquisas, sites e a mim mesmo e ao próprio YouTube, claro. Pega sua coca, se ajeita na cadeira e vamos cair de cabeça no bizarro iceberg de terror do YouTube. Backrooms de Kenny Pixels. Kenny Pixels é um cara que decidiu fazer um analog horror, porém se diferenciando um pouco e se baseando nas backrooms pra fazer isso. A série continua atualmente lá no canal dele, mas ele pretende contar sobre as backrooms usando laboratórios, governos, documentos e etc. Eu explico isso melhor numa teoria antiguinha sobre essa série que tem aqui no canal, mas a história sobre as backrooms é basicamente um portal aberto, eles descobrem esse lugar, aproveitam pra tampar os bichos que eles haviam criado no lugar, mas isso deu uns problemas mais tarde e enfim, a série é muito boa e talvez eu faça uma parte 2 sobre esse vídeo. Gato Lasanha. Gato Lasanha é uma série de live action no YouTube baseada na série de Garfield, mas que não é totalmente real e parece mais ser uma paródia das tirinhas mesmo. Ela é bem bizarra pra falar a verdade e tem até temas como seixo e outras coisas faladas durante isso. Não chega a ser terror, mas certamente é bem perturbador, com um bom bem ácido e causa um certo desconforto. E porra, o vizinho tá fazendo obra de novo, é todo dia isso. Memory Hole. Memory Hole é um canal no YouTube extremamente desconfortável. É sério, eu já assisti uns 2 vídeos e mesmo assim eu fiquei extremamente aflito. Eu simplesmente não recomendo pra ninguém. Basicamente é um canal que inicialmente posta vídeos de baixa qualidade de pessoas fazendo algo comum, entre aspas, e depois aparecem uns cortes estranhos com uns gores e uns glitches com músicas estranhas também. Enfim, o vídeo todo é muito estranho e eu sei que era pra ser assim. O que eu acho é que o criador desse canal pega alguns vídeos aleatórios da internet e junta eles com o intuito de não fazer sentido mesmo. Tudo isso pra dar essa aflição e dar o sentimento de desconforto. É realmente bem bizarro, mas se você ainda quiser olhar, vai fundo. Bosvert. Eu até colocaria o sinal aqui, mas já saiu a teoria suprema de Bosvert aqui no canal. De qualquer forma, eu vou dar uma explicadinha. Bosvert é uma série de animação estranha que fala sobre vários temas como depressão, fobia social, cansaço e enfim, todos esses assuntos mentais, usando como base vozes estranhas e desenhos rabiscados que fluem de 2D para 3D e é bem estranho. No meio dessas animações também dá pra interagir com códigos criptografados, QR codes, é um prato cheio de RG pra quem realmente gosta, porque realmente tem muita interação. Tem que basar frames e etc. Tudo isso pra se envolver mais na história. Eu recomendo muito você ver esse vídeo também, lá eu explico todo o RG sobre Bosvert e é isso. The Wish Records. O primeiro vídeo desse canal é explicando que a loja do mesmo recebeu um HD cheio de arquivos corrompidos, que eram vídeos, e que depois de consertar, ele postou nesse canal, todos em ordem. Os arquivos em questão parecem um documentário de um grupo de amigos que por algum motivo foram acampar em uma floresta e começaram a achar umas coisas meio estranhas, como um bunker, e estavam sempre fugindo de algum bicho, algum monstro, enfim. Eu decidi ver o último episódio, porque são muita coisa, eu simplesmente não queria ver, e parecia um sequestro. É estranho. Sinceramente, eu não faço ideia do que rolou aqui, tá em inglês, eu não entendi quase nada da história. Mas se você manja de inglês, eu acho que vale a pena dar uma olhada nessa série de vídeos documentários. Parece interessante. Local 58 TV. Logicamente, é mais um RG. Explicando de forma bem rápida, Local 58 TV é uma série de analog horror criada por Chris Straub. E parece se tratar de uma TV chamada, olha só, Local 58 TV, é um canal. E tudo aqui não passa de transmissões hackeadas. Por exemplo, mensagens estranhas ficam mandando as pessoas olharem pra lua, não dormirem ou até mesmo tirarem suas vidas, ditas pelo próprio governo dos Estados Unidos, entre aspas. Enquanto isso, outra pessoa tentava hackear a mesma TV pra impedir as pessoas de fazerem isso. Mais uma daquelas séries que
merecem teorias pra melhor entendimento, mas resumindo a história, os aliens ficaram putos com a humanidade e queriam a todo custo matar o pessoal, e esse carinha anônimo lutava contra os aliens e fazia exatamente o contrário. É isso. Esse é o Local 58 TV. Mabel Warnest. E aqui estamos falando de um RG de Analog Horror muito, mas muito antigo, que trata sobre dois amigos estudantes da faculdade de cinema. Um deles estava fazendo um filme chamado justamente Mabel Warnest, mas acabou desistindo por não conseguir mais, e o outro, depois de muita insistência, conseguiu ver essas fitas, né? E ele só conseguiu ver depois de 3 anos. E nessas fitas tinham essa figura estranha. O RG aqui trata de uma história sobre a creepypasta do Slenderman e também merece um vídeo, já que tem uma história bem extensa, que não daria pra explicar aqui, mas é bem interessante e muito bem feito, por sinal. Isso eu garanto. O Canal Azul. O Canal Azul, ou para mais íntimos, o Blue Channel, são uma sequência de vídeos criados pela Ghostworks e que tratam de fitas de aviso, assim como a maioria dos tópicos aqui. Os vídeos são bem curtos, mas aparentemente tudo se trata de um canal que fica azul como se estivesse sem sinal, e a ligação que ele tem com uma marca de pílulas chamada Talacin, que buscam dar emoções a pessoas que não sentem. Enfim, essas emoções são bem estranhas. A história parece ser bem mais complexa que isso e parece ter muitas ligações, mas é um tanto confuso e para isso a gente precisaria de um videozinho. No Throat Word. O meu inglês não tá muito legal não. Bom, isso daqui é um vídeo de fucking 15 anos atrás que acabou pegando muitas visualizações por ser um tanto estranho. O vídeo inicia com um texto falando que 4 corpos de adolescentes de 17 anos foram encontrados mortos, que aquele foi um vídeo achado da câmera de um deles, no caso, o que tava gravando. No início parece ser só um grupo de amigos viajando com um carro por aí, mas de repente tudo começa a ficar estranho, eles encontram um coelho morto, um deles vê algo, eles correm e no fim acaba dessa forma aqui. Infelizmente não tem legendado mesmo depois de todos esses anos, mas pra acalmar o coração de vocês, esse daqui é um filme independente, estilo found footage mesmo, bem da hora, então não, nada disso é real, ainda bem, né? The Smile Tapes. As fitas sorridentes é um RG bem conhecido até, diversas pessoas já fizeram vídeos sobre, inclusive eu, mas resumidamente é outro RG... Porra de notificação. Mas resumidamente, é outro RG found footage que conta a história de um vírus que deixa as pessoas sorridentes, até elas acabarem ficando agressivas e morrendo. O vídeo todo desse canal é um caos e o criador separou o RG em 3 capítulos. Então você tem que conectar datas e realmente ler os arquivos, entre aspas, pra entender a história. O vídeo que eu fiz explica tudo bem melhor, e é isso. O Experimento Macabro. O Experimento Macabro é uma série de vídeos que é um pouco difícil de explicar. Basicamente nós temos uma pessoa que pega creepypastas como a do Mickey lá e transforma em um vídeo curto de Analog Horror, com os glitches e sustos estranhos pelo meio. Até agora tem vídeo sobre a creepypasta do Mickey, como eu já disse, do cachorro sorridente e até mesmo a do Jeff the Killer, então é bem interessante se você gosta desse tipo de conteúdo e vale a pena dar uma olhada. The Walton Files. The Walton Files é mais um RG da internet que eu nunca me interessei bastante, mas pesquisando sobre, eu senti a necessidade de fazer um vídeo algum dia desses aí. Os arquivos do Walton são fitas, aparentemente recuperadas, que juntas poderiam contar a história do que tá acontecendo nessa série, e por conta de animatronics e outras coisas, tem diversas semelhanças com o FNAF, sabe? A história, a empresa e etc. Todo o RG roda ao redor de uma hamburgueria chamada Bones Burgers, criada por Jack Walton e Derek, onde tem esses animatronics bizarros e tá sendo inaugurada. A primeira fita é uma apresentação pro zelador que precisa limpar o chão, fazer manutenção das animatronics e aprender a usar os serviços de tecnologia. O RG vai se desenrolando através de fitas e eu acho que seria bem interessante trazer a história completa com as teorias aqui pro canal, porque é bem difícil de explicar tudo nesse vídeo. Catálogo Mandela. O Catálogo Mandela é mais um RG estilo Walton Files, criado por Alex Kister e também tem a história desenrolada através de fitas VHS. A primeira fita já começa com um aviso do Departamento de Fenômenos Naturais dos Estados Unidos, avisando que uma nova criatura havia chego à Terra. Essas criaturas são os alternados, que não tem um objetivo específico pra estar ali, mas que tem como sintomas, vamos dizer assim, uma aparência muito igual à sua, pelo menos nos primeiros estágios. Já nos segundos, bem, eles meio que demonstram características biologicamente impossíveis. Todo esse catálogo Mandela dá espaço pro anjo Gabriel, mostrando que nessa realidade, pelo menos, os alternados existiam desde antes do nascimento de Cristo. Então, é uma coisa meio maluca mesmo. Um RG muito bem feito e famoso e merece vídeo também. Harmonia e horror. Esse é mais um RG inspirado no FNAF, estilo The Walton Files, e conta a história sobre um cara chamado Martin, que tem uma loja de brinquedos bem famosa, mas que tudo fica bizarro quando em 1982, 3 crianças e um cachorro acabam morrendo. A partir daí as coisas apontam que um Martin matou as vítimas. Eu até poderia falar mais, mas eu não tem como explicar isso agora e no mais é isso. Nana 825763. Nana é um animador japonês, também conhecido como Piropito, e que criou o vídeo Username 666, da onde vieram diversas teorias e diversas histórias. Esse vídeo aqui é clássico, cara.
Enfim, as animações dele no YouTube não tem uma história muito foda, e se tem, você teria que pesquisar realmente bastante pra ver, porque eu tentei pesquisar e não deu em nada. Mas todas elas puxam essa vibe meio fofa e ao mesmo tempo de terror e gore, que é algo que me agrada até bastante. E tirando toda essa noia do vídeo de usuário 666, o que me chama a atenção é um vídeo onde ele faz um tour pela casa dele, que seria algo que revelaria toda a verdade sobre ele. E se fosse de verdade, velho, essa vibe de terror nojento, essas coisas seriam muito estranhas. Mas isso também é um filme independente, vamos dizer assim. Esse cenário sujo e claustrofóbico foi ele mesmo quem montou pra fazer uma espécie de curta de terror psicológico, que por final ficou muito bem feito. Eu acho esse cara incrível, ele é um animador muito bom e é isso. Meat Sleep. Bom, esse daqui é mais um daqueles canais no YouTube que postam coisas estranhas e nesse caso é bem mais bizarro que desconfortável mesmo. Geralmente esses vídeos são frenéticos, com uma música estourada e as vozes estranhas de fundo. Eles geralmente gravam a casa que parece ser bem suja, tipo essa cola preta aí, bem sugestiva. E quando ele não tá gravando a casa, ele grava coisas que remetem a assassinatos, como essa serra elétrica ligada e esse monte de carne. No último vídeo chamado Respostas, o dono do canal deixou um link que acessando ele parece estar realmente respondendo as perguntas do pessoal do YouTube. E pelo que eu entendi, que realmente não dá pra entender muita coisa aqui, as filmagens eram uma RG com uma historinha por trás e eram diferentes pessoas que filmavam pra postar no mesmo canal. Então não, nada daquilo é real, mesmo que eu estivesse achando, e eu meio que agradeço por isso. Não me abrace, estou assustado. Don't Hug Me, I'm Scared é um RG, mas que parece ter um pouco mais de relevância aqui no mundo da internet, já que eu chutaria tá quase virando uma franquia. Criada por Beck Joseph, a série é mais um musical de terror psicológico e humor ácido mesmo. Antes da segunda temporada, ou volume 2 recém-lançado, a série tinha 6 episódios e cada um deles parecia ser um desenho infantil, mas lá pro meio tudo fica mais bizarro e apela pra um terror psicológico, envolvendo gore, violências, palavrões, diversos temas adultos tratados com humor ácido. A série toda gira ao redor do Yellow, Red e Duck Guy, parecendo mais um desenho da TV Cultura mesmo, de tão bizarro, mas que do nada muda e fica fucking estranho, levando uma espécie de choque aos telespectadores. Já tava na minha lista fazer um vídeo sobre, e eu diria que aqui o que vale mais é a história dentro da série, tendo pouca interação entre a realidade e a mesma. Eu acho que quase nenhuma interação, então eu não sei bem se é RG ou não, mas é um prato cheio pra teorias. Alan Tutorial. Alan Tutorial é uma versão criada por Alan Resnick. Aqui ele interpreta um cara chamado Alan, que é obcecado por fazer vídeos de tutorial. Ele faz aqueles vídeos bem porcos mesmo, mostrando alguma coisa segurando a câmera e fazendo outras com a outra mão. E os tutoriais no começo, apesar de serem estranhos, são até que bem comuns. Como ele ensinando a ver vídeos no YouTube ou fazer uma cabeça de mangá que fica muito feia, tipo beirando horrível. Mas depois as coisas vão começando a ficar bizarras, ele começa a enlouquecer e a se machucar sem nem ter noção do que tá fazendo. Ele simplesmente se tranca, passa fome, é torturado e em todos esses momentos ele continua gravando seus vídeos de tutoriais, estando completamente obcecado. Needle Mouse. Needle Mouse é outro RG que tem sua história baseada em mídias perdidas, pelo menos até onde eu tinha entendido, mas baseada especificamente numa menina chamada Sarah Henderson, que teve sua alma presa dentro do jogo do Sonic e em diversos momentos ela se comunica com o jogador, né, com quem tá assistindo, de uma forma bem lunática e vingativa, como se a pessoa que estivesse assistindo tivesse culpa de alguma coisa estranha. Pra vocês entenderem a história toda, com certeza vale a pena fazer um vídeo sobre isso, já que me chamou bastante atenção também. Super Mario 64 Classified. Isso daqui é uma creepypasta do jogo Mario 64 postada no YouTube por Granio através de séries, e o que ele relata é que achou a cópia desse jogo que na verdade tem uma inteligência artificial dentro dela que meio que se adequa ao gosto do jogador. E ela cria memórias falsas e eu também não entendi direito e é só vendo o vídeo pra vocês conseguirem entender. Mas essas gameplays são todas estranhas, cara. O mapa de Mario tá simplesmente totalmente diferente, de vez em quando dá uns glitches e erros que com certeza não deveriam estar ali e enfim, é uma coisa bizarra mesmo. Deeper. Deeper era um canal no YouTube que tinha vários vídeos estilo Analog Horror, mas que tinha muitos códigos dentro deles que traduzindo levavam o nome de pessoas, e eram pessoas mortas. Geralmente essas pessoas eram mulheres que foram assassinadas lá pelos anos 70, 80, mas que o assassino ainda não tinha sido descoberto. Em um dos vídeos, inclusive, eles descobrem uma frase que seria "eu amava todas elas". Então o pessoal começou a supor que ele era o assassino dessas mulheres ou algo assim, e logo os vídeos começaram a ficar mais atuais. Sem aquele efeito VHS, geralmente mostravam corpos ácidos, enfim, todas aquelas coisas que possivelmente fariam parte de um crime real. E com os vídeos ficando atuais, os crimes também eram de 2, 3 anos atrás. O último vídeo desse canal foi uma notícia dizendo que o criador tinha falecido. A parte mais bizarra desse daqui é que ninguém sabe se ele realmente era o assassino ou se tudo não passava de um RG. Eu sinceramente chuto a última opção, pelo menos é o que eu espero. Essa casa tem pessoas nela. Essa casa tem pessoas nela, ou originalmente This House Has People in It, é um vídeo do YouTube com 11 minutos que aparentemente mostra a rotina de uma família normal através de câmeras, mas do nada muitos eventos bizarros começam a ocorrer, como um cervo fugindo com medo de um bicho estranho, e essa menina que fica no chão de costas pra baixo durante o episódio todo, depois descobre que ela tá literalmente atravessando o chão, como se estivesse derretendo. Pode não parecer muito assustador de começo, mas essa série usa o mesmo tipo de terror que eu já havia falado em um vídeo, terror psicológico, onde as coisas estranhas misturadas ao desespero
desespero dos atores em tentar entender o que tá acontecendo criam esse terror, e a mudança das câmeras levantam dúvidas, e enfim, tudo se trata do desespero. Como é muito grande, eu não vou poder contar a história toda que tá rolando aqui, mas basicamente essa família começou a ser perseguida por algo, e cortando seu barato, isso é um filme, postado pela Cartoon Network. Sim, sabe o Adult Swim? É um bloco da Cartoon Network que produziu esse filme, entre aspas. Então não se desesperem, não tem nada de muito bizarro aqui, exceto mesmo a história, que uma hora ou outra vamos comentar. Dedos de Salada. David First é o animador que decidiu lançar essa série em seu canal, e ela é muito antiga, tipo, o primeiro episódio saiu lá pra 2004, caras. Eu confesso que eu assisti uns 2 episódios e não entendi muito bem do que se tratava, sendo necessário fazer um vídeo sobre também, mas basicamente temos o personagem principal, que é o Dedos de Salada, esse carinha estranho aí, que gosta de colheres enferrujadas, e também é muito bizarro, criando amigos imaginários e tendo meio que orgasmitos ao fazer certas coisas. O que causa intriga aqui é a animação mesmo, que é toda bizarra, nojenta, cheia de gore e apelativa pra um lado, mas eu tenho certeza que ao decorrer dos episódios, o que se torna mais estranho é a história, e claro que algum dia eu vou trazer aqui. Gemini Home. Raimi Adobe criou uma espécie de série de analogue horror sobre uma espécie de invasão de seres estranhos. Vibe Local 58 mesmo, e aqui a história é bem mais confusa, mas basicamente aconteceu uma invasão meio que alienígena. O mundo começa a virar um caos e tem diversas documentações e pequenas fitas sobre como se proteger e o que realmente estaria acontecendo. Essas fitas passaram de simples fitas no YouTube a um fucking jogo. Sim, Lethal Woman é um jogo feito pra série que tá na HBO e eu acho isso sinceramente incrível. Quando o RG é tão bem feito que o jogo documentado lá realmente existe na vida real. Mas enfim, é muita coisa e muita coisa confusa, então é melhor você assistir por conta própria. Petscope. Eu tenho um roteiro inteiro sobre esse RG e todos esses episódios contando uma espécie de história sobre tudo o que aconteceu, mas basicamente eu vou resumir o universo de Petscope nesse vídeo. Existiu um adolescente americano chamado Paul que achou um jogo inacabado de PS1 chamado Petscope e decidiu postar no YouTube pra mostrar gameplay pro seu amigo que até então é desconhecido. Ele disse que achou o jogo com um bilhete com um macete escrito que faria ele acessar outra área ali privada no jogo. Isso realmente acontece quando ele faz o macete e vai pra um plano totalmente diferente. O objetivo do jogo era capturar pets, mas de repente a música muda e tudo fica estranho, com frases bizarras e teorias sendo acumuladas, todas elas levando a um caso de um crime real, o caso de Kenneth Newmaker. Mas esse caso só foi citado lá, então não tem nada a ver com um crime real, tem muita mais coisa rolando aqui. Enfim, tem diversas teorias sobre esse RG e Petscope até acabou depois de tudo, mas é recomendado você dar uma olhada nesse extenso canal pra entender melhor a história. 2H32. Ok, eu confesso que esse canal me assustou um pouquinho. 2H32 é um conjunto de vídeos que fazem parte de um projeto de terror e o criador fez questão de deixar bem claro que aquilo era ficção na descrição. E mesmo assim, eu ainda não tô tancando que isso daqui é ficção. É sério, tipo, olha isso. Os vídeos são basicamente gravações e encenações aleatórias, cortadas com coisas sem sentido, mas o gore que eles utilizam é extremamente real e desconfortável. Durante vários momentos do vídeo tem sons de pessoas gritando ou de pessoas vomitando. É bem imprevisível, o que pode dar pesadelos. Bom, esse foi o vídeo, deve ter muitos mais tópicos, mas eu tentei colocar só o podre do podre nesse daqui, em específico. Então, obrigado por ver até aqui e... até mais, Homas.